Você já parou para pensar o porquê que alguém em sã consciência desejaria fazer mangá no Brasil, trabalhar com isso ou até mesmo fazer isso como um hobby ou alguma outra fonte de renda, sendo que nesse país, na nossa cultura atual, na situação econômica atual do mundo, né, não apenas do Brasil, esse talvez seja a pior profissão, talvez seja ser ilustrador, desenhista, quadrinista no Brasil é algo para poucos. Você já parou para pensar nisso? E indo aqui para um vídeo muito mais espontâneo do que os outros que tenho feito, né? Eu tô aqui sem roteiro e eu pretendo editar o mínimo possível aqui desse vídeo, sem tanta firula, sem perder tanto tempo cortando trechos que eu falo errado ou qualquer coisa do tipo. Eu queria aqui contar um pouquinho da minha história, de como que eu me tornei um ilustrador, alguém que trabalha exclusivamente com desenho, ilustração e quadrinhos. Também ali um pouquinho de design, mas bem pouco mesmo. O meu trabalho hoje é basicamente ilustração. Eu tenho trabalhado com apostilas infantis, apostilas bem específicas, não são apostilas de curso, de escola ou de qualquer outra coisa do tipo. São apostilas devocionais infantis, são materiais para bíblicos, né, cristãos. Quem aí é cristão, quem aí tem intimidade com o assunto já deve imaginar mais ou menos do que se trata, mas são apostilas infantis com diversas ilustrações e histórias em quadrinhos. E o grande tchan ali dessas apostilas na qual eu trabalho são realmente as histórias em quadrinhos. São os personagens que eu faço e tudo ali em estilo mangá. Esse foi o porquê que eu fui, vamos dizer ali, entre aspas, contratado. Justamente porque eu faço um trabalho em mangá. O que é raro achar no Brasil, né? Até porque não é um mercado consolidado e pouquíssima gente conseguiria ganhar dinheiro com isso hoje em dia. Mas também foi o porquê eu fui contratado. E eu gostaria aqui de propor um bate-papo com você. Deixa aí nos comentários a tua opinião. Eu quero ouvir outros pontos de vistas, né? Conhecer outras realidades. E eu tenho percebido que eu conheço muito pouco, assim, a respeito do mercado de mangá, do mercado de quadrinhos e da realidade de outras pessoas que trabalham com isso. Eu tenho visto bastante vídeos, eu tenho visto outros conteúdos, estudado bastante a respeito disso. Não que eu queira mudar o meu trabalho atual, eu amo o que eu tenho feito, mas também porque eu gostaria de entender e de alguma forma contribuir com aqueles que estão se empenhando aí em fazer mangá. E pensando aqui no vídeo, esse é o meu primeiro vídeo de 2025, né? Eu tirei umas férias aí de 2 semanas do YouTube para focar um pouco na minha família, focar um pouco no descanso, que eu acredito muito também que é importante o descanso, é importante relaxar a cabeça, ter tempo com a família, tempo com a esposa, com os filhos, tempo para ajeitar outras questões, né, do dia a dia que quando a gente está ali trabalhando, focado ali na correria do dia a dia, a gente acaba não dando atenção. Então esse é o motivo porque há 2 semanas não tem vídeo aqui no canal, mas voltando aqui, o primeiro vídeo de 2025, e não sei para vocês, mas para mim, toda virada de ano me deixa muito reflexivo, assim, né? Eu fico refletindo muito a respeito da minha vida, do ano que passou e de metas, daquilo que eu quero alcançar no outro ano. Eu acho que isso não é exclusivo meu, mas o mundo inteiro meio que para esse período para pensar nisso. E trazendo aqui para o canal uma reflexão a respeito do porquê fazer mangá. Claro, cada um tem seu motivo, cada um tem ali a sua motivação, a sua determinação, e eu queria compartilhar um pouquinho da minha, porque
dentro ali de um plano de carreira, né? Algo pensado ali, algo que faria sentido para sustentar uma família, talvez essa seria a minha última opção, trabalhar com mangá. Mas, enfim, eu acho que Deus me criou para isso, Deus me fez para isso. É engraçado falar isso, né? Mas de alguma forma eu acho que eu nasci com uma espécie de chip ali, com uma configuração no meu sistema que me chamava para o quadrinhos, me chamava para ilustração. Desde muito pequeno eu já amava histórias, eu amava histórias em quadrinhos. Eu já falei em um outro vídeo que o meu irmão ele colecionava histórias em quadrinhos da DC. E eu lia aquilo, eu lia e relia, eu mal sabia ler, né? Eu ficava folheando ali as revistas, impactado. O meu irmão, ele tinha a história lá, o quadrinhos da morte do Super-Homem, da derrota do Batman pro Bane, aquela capa icônica do Bane ali, quebrando a coluna do Batman no seu joelho. E tinha tantas outras revistas ali da Liga da Justiça. Eu lembro muito bem de quando eu era pequeno, a gente indo viajar, e ali no meio do caminho, já saindo de São Paulo, meu pai parou numa padaria e tinha uma banca de jornal. Antigamente era mais comum, né? Banca de jornal. E ali ele deixou eu comprar uma história de quadrinhos. E eu lembro muito bem que eu pedi para ele comprar uma da Liga da Justiça. E eu acho, se eu não me engano, é que tem várias edições, né? Mas ali era a número 1 da Liga da Justiça. Isso tem muito tempo, tá? 1990 ali, comecinho de 90. E aquela capa era impactante para mim. O Super-Homem fazendo um gesto assim, apontando. E aí tinha outros personagens ali da Liga junto com ele, vindo atrás, né? O Batman, o Lanterna Verde, Mulher Maravilha. E aquilo para mim era impressionante. Folhear as revistas, ter histórias ali. E eu cresci nesse cenário, né? E ali mais pra frente eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete, tantos outros animes, né? Shurato, outros se passavam ali, Yu Yu Hakusho. Não era como hoje, né? Naquela época a gente nem tinha muita noção de cronologia das histórias, vivia repetindo temporada, mas eu fazia o máximo para acompanhar. Eu comprava as revistinhas da Herói, aquelas formatinho pequenininho, assim, formato de história de gibi. Hoje em dia a galera aí mais jovem nem sabe o que é gibi, mas gibi era como eram chamadas as histórias em quadrinhos aqui no Brasil. Se o Japão tem o mangá, os Estados Unidos tem o comics, a Coreia do Sul ali tem o manhwa, né? Sei lá como fala, a China também tem outro nome, enfim. A gente aqui tinha o gibi. E nessa época começaram os animes, a revista Herói era que trazia o conteúdo e a gente ficava vibrado ali nas revistinhas da Herói, em cada notícia, em cada novidade que vinha. Eu lembro de pegar ali a folha vegetal, colocar em cima da capa e ficar desenhando, copiando os desenhos que ali tinha. E sempre me chamou muita atenção tudo que era produzido no Japão. Eu mencionei bastante aqui a DC, né, a Liga da Justiça, Super-Homem, Batman. Meu primo, ele tinha bastante revista da Marvel, né, Wolverine, Homem-Aranha. Tudo isso era incrível, mas de repente, quando eu fui tendo contato com a cultura japonesa, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei muito apegado a isso. Lembrei aqui agora, minha mãe, ela era cabeleireira e ela trabalhou por um bom tempo com uma outra cabeleireira, né, que era japonesa. E eu era tão novo que eu não lembro ali dessa moça, né? Mas minha mãe contava muitas histórias e engraçado, né? Como as histórias que ela contava a respeito dessa moça japonesa me chamavam muita atenção. Do arroz Gohan que ela comia. Nossa, eu demorei mais de 20 anos para experimentar um Gohan, mas eu já ficava ali fascinado vendo minha mãe contar a respeito daquilo. E enfim,
E aí, não falando apenas de anime, mas também de Tokusatsu, né? Eu nem sabia que existia esse nome, mas o Inspector e tantos outros, Jaspion, e tantas outras histórias ali que eu ficava fascinado. Eu lembro até hoje dos policiais de luvinha branca. Como assim? Existe um país onde o policial é tão organizado e certinho, assim como esses que tem na TV, né? Que até luva branca utilizam para demonstrar ali, sei lá o que, mas na minha mente era organização, respeito e limpeza. Porque, mano, luva branca suja, né? Nunca vi uma luva branca na minha vida, a não ser de Paquita, mas os policiais japoneses utilizavam. E era tanta tecnologia, eram robôs ali, eram armaduras tecnológicas, naves, robôs gigantes. Mano, ele é incrível para mim. Eu fico empolgado só de falar disso, só de pensar e lembrar disso. Eu acho que era no Inspector, né? Que eram 3 robôs, um verde, o azul e o amarelo. E eu tinha uns bonequinhos daquele Tokusatsu. Eu fui procurar recentemente, né? Já adulto para comprar e, mano, é raríssimo de achar e quando acha é uma fortuna. Mas eu tinha aqueles bonecos e eu, sei lá o que eu fiz com eles, eu doei, enfim, eu não lembro. Mas eu brincava tanto e com tanto cuidado com aqueles bonecos. E o amarelo, o robô amarelo, ele tinha um pneu no peito, na barriga aqui, assim. Mano, pra mim aquilo era muita criatividade. O robô verde, ele abria asas como se fosse de um caça aéreo, né? Incrível pra mim. Incrível. E então, de repente, eu descobri um novo mundo. E eu acho que o Japão ele me chama tanta atenção porque ele é um novo mundo, é um mundo diferente dentro do planeta Terra. É como se fosse um Isekai, que tá ali, mas não é daqui, assim. Ele é tão diferente, afinal ele é do outro lado do mundo, né? E me chama muita atenção, desde criança, tudo isso. É, quando lançou Pokémon foi um estouro, assim, e Dragon Ball, então, desde pequeno ali, né? Tinha um Dragon Ball e eu lembro muito bem de eu ficar assistindo de manhã ali o Dragon Ball, sábado de manhã no SBT. Eu amava aquilo. E então, quando numa revista, eu não lembro aqui o nome da revista, mas não era Herói, era uma outra anime, não sei o que lá, que tinha na época, que de repente apareceu o Goku adulto. Meu Deus, isso não tinha, não passava ainda no SBT, mas caramba, o Goku cresceu. E eu ficava ansiosíssimo para conhecer aquilo. E aí eu joguei o jogo pro Super Nintendo do Dragon Ball, onde o Goku já era adulto e tinha um moleque, uma criança ali parecida com o Goku. Quem é essa criança? Meu Deus! E a gente não sabia de inglês, não sabia japonês, não sabia nada, mas jogava aquilo assim, ávido. Tinha o Vegeta, mano, nem sabia quem era, quem, enfim, era o Vegeta. E aí, de repente, eu vi uma revista ali com Goku Super Saiyajin. Goku de cabelo loiro. Mano, que loucura é essa? Mas eu acho que uma das coisas que me fez apaixonar tanto por mangá é a continuidade. É uma história que tem começo, meio e fim. Não é diferente das histórias americanas em que eles toda vez estão repetindo a mesma história de maneiras diferentes. O Homem-Aranha ali de novo, a mesma história do Homem-Aranha. É como se fosse um caça-níquel em que ninguém quer abrir mão. A Marvel não quer abrir mão do Homem-Aranha. E tudo bem, realmente, o Homem-Aranha é incrível. Eu amo as histórias do Homem-Aranha. É um símbolo, é um marco na cultura americana, mundial. Mas esse lance de não ter um começo, meio e fim me irritava. Mas de repente o Dragon Ball passar ali ao ponto do Goku, de eu ver o Goku adolescente, o Goku casando, o Goku já adulto com filho, meu Deus, isso pra mim foi incrível. Muito incrível. Eu era adolescente quando lançou Naruto e eu lembro de ficar ali na época da internet de escada. Nossa, é velho isso, né?
Quem diria que Naruto é tão antigo? E quem diria que eu sou tão velho? Mas eu lembro ali da época da internet de escada, eu ficar lendo mangá, baixando mangá para ler, e eu ficava de madrugada ali procurando mangá. Eu abri o IRC, quem lembra aí de IRC? Você é velho e era muito usuário de internet, você vai lembrar do IRC. Aí você tinha que digitar uns códigos lá para você acessar um grupo do IRC. E ali dentro do grupo você tinha que acessar outros códigos para acessar o arquivo do mangá para baixar. Mano, era muito demorado. Eu não lembro, eu acho que era tipo uns 20 minutos, meia hora para baixar um capítulo de mangá. Mas esse era o amor, a paixão que eu tinha. E eu ficava ali, ó, baixando tudo que eu podia. Tudo. Porque eu comprava muito mangá da banca também, mas era um ou outro que tinha na banca. Eu lembro de comprar muito One Piece e ali começou a minha paixão por One Piece. Eu leio One Piece, eu acompanho One Piece desde que começou a ser lançado aqui no Brasil. Eu lembro que eu conheci Naruto. Um amigo meu da escola me apresentou o Naruto. Ele era uma galerinha que desenhava, era eu, mais dois caras e uma menina. E de repente eles decidiram se juntar para desenhar. E aí a gente foi na casa de um menino. E esse menino era o da turma único que tinha uma família com dinheiro, né? A gente era todo assim, meio ignorante das coisas, porque era de família humilde, não tinha muito dinheiro tal. Não passava fome nem nada, mas também a gente não tinha acesso a tanto conhecimento quanto ele tinha, porque a família dele tinha bastante dinheiro. E aí a gente chegou lá na casa dele, a gente ficou desenhando, conversando, tal, batendo papo. E aí de repente ele pegou e falou: "Olha esse lançamento aqui, o anime e tal". E ele tinha aqueles, eu não lembro se era fita ou DVD do Naruto. Mano do céu. Quando eu vi aquelas batalhas pela primeira vez, aquela animação incrível que nos Estados Unidos não tinha nada igual. Incrível. Eu me apaixonei por aquilo. Esse meu amigo também, meu colega, Wendell, ele também me apresentou pela primeira vez o Photoshop para pintar desenho. Eu conheci o Photoshop já, eu tô te falando aqui que desde muito novo eu amava desenho. Eu lembro de quando eu era pirralhinho ali, eu ficar desenhando no Paint, porque o meu pai ele tinha comprado um computador. E para mim, para o meu irmão, porque ele tinha muito interesse, né, que a gente estudasse computação, tecnologia, para a gente se dar bem no futuro, né? E para mim, o computador não tinha internet na época que comprou o computador. A minha diversão, o que eu fazia era abrir o Paint e ficar desenhando ali com o mouse. Eu desenhava, desenhava, desenhava. Quantas vezes eu desenhei ali Power Ranger e outras coisas. Eu fazia pixel art naquela época. E aí eu conheci o Photoshop, Illustrator e tal, mas para mim eram assim, eu pegava imagens na internet, recortava e fazia montagem. E bem porcamente, mas para mim Photoshop era isso. E aí o Wendell, esse meu amigo, ele me apresentou o Photoshop como um método de pintar o desenho que ele tinha feito. Ele escaneava o desenho, o que para mim já era incrível também, colocava no computador e pintava no Photoshop. Ali, do jeito dele, era um adolescente, mas, mano do céu, nunca tinha visto isso. Eu não sabia como isso funcionava e, de repente, um mundo novo se abriu para mim. Eu devia ter 15 anos naquela época. Enfim, e, e aí tinha outros amigos ali também, e a gente foi descobrindo esse mundo novo, e esse meu amigo, ele começou a dar o caminho das pedras, né, falando de outros animes, mangás. Ele já conhecia Rama e Meio, ele tinha coleções lá, enfim, ele era muito inserido nisso. Eu era meio que leigo, mas eu comecei a ler muito mangá naquela época. Eu lia mangás do Masakazu Katsura, que é autor de Video Girl Ai. Eu lia outros mangás que eu nem lembro aqui, mas aquilo
ficou pulsante em mim. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu desenhei o Goku Super Saiyajin na escola. Eu não... Eu desenhava muito só em casa e eu nem era só... Pra mim era um hobby normal, era... Sei lá, eu nem pensava a respeito disso. Era como se... Ah, eu sou criança, então eu desenho. E aí na escola... Eu tava desenhando no caderno, eu lembro isso muito bem. E aí eu tava fazendo um desenho ali qualquer. E aí um menino pegou e falou assim: Caramba, mano, você desenha bem mesmo. Duvido. Esses duvidos são ótimos, né? Eu duvido você desenhar esse Goku. E era uma figura assim do Goku. Eu devo ter esse desenho guardado aqui até hoje. Qualquer dia eu pego e mostro minha pasta de desenhos antigos. E era um Goku Super Saiyajin voando assim com os braços aqui assim. E aí, meu, de repente, a sala inteira, os meninos, né? A galera inteira se juntou ao redor da minha mesa ali, da minha carteira na sala e eu comecei a desenhar. E eu terminei aquele desenho. Deve ser horrível, mas não era copiando por cima, era lado a lado. E aí eu terminei aquele desenho, todo mundo ficou assim, ó, com o olho arregalado. Nossa, que incrível, tá igualzinho, tá perfeito, tal. De novo, deve estar horrível, mas ali para nossa habilidade, no nosso conhecimento da época era um uau. E eu olhei para aquilo assim, eu pensei, mano, é isso, é isso, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero trabalhar com desenho e eu quero desenhar, eu quero ser um desenhista. E daí, então, em diante, eu coloquei na minha cabeça que queria ser desenhista e fui indo nisso. Mas chegando ali, já perto de pensar em uma carreira, né? Aquela pressão de trabalhar, de conseguir dinheiro. Meu pai sempre muito lógico a respeito disso, né? Você tem que ter uma profissão, você tem que fazer um curso, estudar para ser alguém na vida. E aí, enfim, tal. Eu acho que eu já contei um pouquinho disso em outro vídeo. Mas, de repente, ele, não sei, foi algum tipo de bloqueio, mas eu não pensei que ser desenhista, ser quadrinista era uma profissão. Apesar de meu pai mesmo, ele falar várias e várias vezes, acredita em você, vai, por que que você não faz um desenho, manda para as revistas, quem sabe eles te contratam e tal. Meu pai, ele me incentivava nisso também, mas eu me bloqueava muito. E aí eu acabei estudando contabilidade, estudei administração, estudei outras coisas, mas meio que me bloqueei, assim. Ainda desenhava bastante, mas o desenho ficou apenas como um hobby, não mais como uma profissão, como algo em que eu faria na vida focado, assim. Enfim, aí eu trabalhei com contabilidade, foi terrível. Você ter ideia, eu dormia no escritório da contabilidade. Para mim já era 3 horas da tarde, eu olhava no relógio, era 10 horas da manhã. E eu terminava tudo muito rápido, não tinha tanta coisa, tanto trabalho ali para fazer e eu às vezes eu dormia. Fiz um estágio em administração também, não fiquei um mês lá. E aí uma amiga minha falou a respeito do curso de design e aí parecia que fazer sentido, afinal era a coisa mais perto de desenho que existia ali diante dos meus olhos, diante daquilo que eu conhecia. Eu fiz o curso de design por um ano, conheci muita gente legal, muito artista incrível lá. E aí fui trabalhar em estamparia de camiseta, onde eu desenvolvi ali algumas estampas. E, e aí entrei num curso na faculdade, curso de publicidade. E, enfim, tudo foi muito bom na minha vida, tal, tudo me trouxe muita experiência, mas foi me distanciando daquilo mano, era para mim, daquilo que eu sabia que era para mim. Mas tudo aquilo que fazia sentido, que tinha uma lógica humana, que tinha uma lógica, um sentido racional, foi me tirando daquilo que parece que Deus me fez, me criou para ser. E aí talvez esse papo aqui pareça até um pouco religioso demais, mas
não tem como separar isso da minha vida. Para quem não sabe, eu sou cristão, ou daqueles que vai na igreja todo domingo, eu tô lá, enfim. E eu acredito que realmente que Deus me criou com um certo dom, com alguma habilidade que eu tenho que desenvolver, eu tenho que correr atrás, eu tenho que melhorar para cumprir um objetivo ali específico. Durante todo esse período em que eu estive longe do desenho, também foi um período que eu estive longe de Deus. Na minha começo ali de adolescência, minha mãe sempre ia para a igreja, me levava para a igreja, e eu parei de ir com ela porque, mano, viver a vida, né? Ir atrás de menininha, curtir balada e tudo mais, e viver a vida com os meus amigos e tal. E, mano, se tem uma coisa que a gente não pode fazer é ir contra a nossa mãe, né? Eu sei que tem mães e mães, né? Tem mãe aí que enfim, mas a minha mãe a minha mãe ainda tá viva, né? Minha mãe é uma mãe incrível e ela, como eu errei não seguindo os conselhos dela e eu deixei de ir para a igreja e tal e fui viver minha vida, e foi nesse período em que eu trabalhei muito ali com design, com a contabilidade, enfim, tudo mais. Comecei a trabalhar num emprego muito bom na época, era um emprego que eu ganhava bem, estava tranquilo, eu tinha minhas coisas. Eu tive vários problemas pessoais que não vêm bem a calhar aqui, mas eu estava muito ruim, assim, muito ruim. E aí foi nesse período que eu voltei para a igreja. Eu nem sabia que esse vídeo ia por esse caminho, mas não tem como não falar disso ao falar do porquê que eu faço mangá. E aí eu fui para a igreja, convidado por uma amiga de infância. Eu conheci a Cristo, conheci Jesus. Apesar de minha mãe sempre me levar, eu conhecia um pouco das histórias ali da Bíblia, religião e tal, mas ali de fato eu conheci a Cristo. Talvez você não conheça, você não acredite, você seja ateu ou seja de outra religião e tudo bem. Cada um tem sua experiência, cada um tem seu motivo para fazer mangá. Mas ali eu vi que Jesus é real. E minha vida começou a meio que ser transformada ali. E aí depois de já 1 ano e pouco que eu estava na igreja, que eu estava ali vivendo uma vida diferente, a minha vida tinha se ajustado. E aí eu creio que Deus ele me pediu 3 coisas. 3 coisas. O meu emprego, que era um emprego que na época era muito bom. O meu carro, que era um carro legal também, assim, era um carro com uma rodinha legal, era um carro que tinha um som bacana, daqueles de estourar, assim, claro, né, um carro chama muito a atenção de mulher, então ele pediu o meu trabalho, minha fonte de renda, meu carro e a casa onde eu morava. A casa onde eu morava era uma casa da família, de uma tia que tinha falecido, que não tinha filhos, não tinha ninguém para morar lá, e então eu morava lá de graça. Era praticamente a minha casa própria, enfim, e tudo isso pareceu muito louco. E imagina, eu morava perto do meu trabalho, eu tinha um carro legal, tinha um emprego legal, e Deus me pediu tudo isso. Deus literalmente quis me tirar da zona de conforto. E eu estava realmente numa zona de conforto muito grande. Eu estava em um lugar onde eu estava apático, eu não vivia o meu sonho, eu não vivia o meu propósito, mas eu estava dentro da roda de ratos, né, como alguns dizem, vivendo um dia após o outro. E eu não percebia que isso estava me matando aos poucos até Deus me pedir. E ali foi muito impactante a forma que ele me pediu, e aí eu conversei com alguns amigos meus da igreja, conversei com a minha família, todo mundo ficou muito relutante, mas, mano, era como um fogo que ardia em meu peito, que, mano, eu tenho que fazer isso. E aí foi muito fácil eu me livrar do carro e da casa,
isso para mim, tipo assim, em questão de um mês eu já não estava com tudo isso. Eu voltei a morar com os meus pais, o que foi incrível para o meu relacionamento com eles. O meu relacionamento com os meus pais era muito distante e ter passado esse período morando com eles foi uma das melhores coisas da vida e que me deu base, sustentação para eu ser um bom marido hoje, porque eu tinha que ser um bom filho antes de ser um bom marido. E eu não sabia o que era ser um bom filho até então. E o carro ter aberto mão do carro me deu a possibilidade de juntar dinheiro para depois, lá na frente, anos depois, eu me casar e de uma forma mais tranquila. Mano, tudo foi dando muito certo. Mas o emprego, a minha fonte de renda, o que eu fazia, eu demorei um ano para entregar. Eu demorei um ano para sair daquele emprego. Mas constantemente, depois daquele momento em que Deus me pediu o trabalho, né? Enfim, parece que meus olhos se abriram assim, mano, eu não quero mais fazer isso. Eu quero trabalhar com desenho. Eu não sei como eu vou trabalhar com desenho. Eu não sei o que eu vou fazer da vida, mas eu não quero mais trabalhar aqui. Eu não aguento mais, eu não suporto mais a questão financeira, a questão de ter um salário ali bom, que me dava alguns confortos, me dava alguma segurança, eu me prendia aquele emprego. E o que é trabalhar com mangá, se não viver na total insegurança? E é maluco, né? Deus pediu para vivermos em insegurança. Mas o fato é que Deus quer que a gente viva confiando nele, na segurança dele. E enfim, depois de um ano eu entreguei meu emprego, aí eu já estava namorando, já com data para o casamento. A minha namorada na época, que hoje é minha esposa, ela também entendeu que isso tinha que ser feito. Ela estava comigo ali o tempo inteiro, fechada comigo. E aí eu comecei a trabalhar com todo tipo de maluquice, assim. Imagino, pagando as coisas do casamento e em todo tempo o Senhor nos ajudou, foi suprindo em tudo, mas eu não tinha renda. Eu não tinha renda. Eu não tinha, não, eu não sabia o que eu ia ganhar no próximo mês, eu não sabia o que eu ia ganhar na semana seguinte. E aí eu fiz muita commission, eu fiz muito desenho, assim, tudo que era de desenho eu me meti no meio. Trabalhei muito com design, e aí era o meu lado humano, assim, buscando uma segurança e fugindo daquilo que Deus tinha me chamado para fazer, fugindo daquilo que eu amava e queria tanto fazer, porque eu amava desenho, eu amava quadrinhos, mangá, mas o meu medo me falava assim: não faz isso porque isso não dá dinheiro, não faz isso porque não vai dar certo. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava com desenho e eu fui me desenvolvendo, aprendendo muito sobre isso. Eu fiz alguns trabalhos para fora, mas nunca foi muito o meu foco para receber em dólar e foi muito legal ter essa experiência. Ainda isso era como se fosse um bico, né? Uma fonte de renda extra, porque o meu foco ainda era o design. Lá para 2018 começou a arder no meu coração assim de não, eu tenho que fazer quadrinhos. Eu comecei, parece que foi assim, mano, eu tenho algo em mim, assim, tenho um chamado, eu tenho algo que me chama para fazer isso. E aí, enfim, os anos foram passando, ali ainda era muito incerto, né? 2020 chegou a pandemia, e aí tudo parou, e aí então eu me joguei assim, mano, eu não quero saber de dinheiro, eu não tinha como pagar as contas do próximo mês, mas estava tudo parado, o cliente tudo tinha sumido, tinha orçamentos muito bons, assim, que estava só esperando uma resposta, que me fariam, assim, viver muito bem financeiramente, mas de repente o mundo inteiro parou, os clientes sumiram, e o que eu tinha, assim, de expectativa de ganhar muito bem no próximo mês, de repente virou zero. E aí a lógica humana, a lógica natural seria assim, mano, corre atrás, faz qualquer coisa, vai trabalhar de Uber, vai, enfim, sei lá, qualquer coisa para ganhar dinheiro. Afinal, nessa época eu já tinha um filho pequeno,
Um filho que ali eu acho que estava com 2 anos já, mas não. Algo em mim falava: desenha, faz a sua história em quadrinhos. E aí eu fiz um capítulo piloto de mangá. Eu vou deixar na descrição, link no comentário fixado. Enfim, você dá uma olhada lá. É gratuito, tá disponível na internet. Foi incrível. Meu Deus, quanta experiência. Quanta experiência. E, mano, daquele piloto de mangá, portas se abriram. Portas se abriram. E o que é maluco, da onde eu menos esperava. Eu fiz outras coisas, né? Eu tinha muitos projetos. E assim, eu sempre fui um funcionário que me dediquei muito, mas muito apático, assim. Eu sempre fui um cara que não demonstrava muito a minha emoção. Sabe aqueles personagens de mangá que são mais flat, assim, que são mais sérios, não demonstram muita emoção? De alguma forma eu me inspirava neles e ficava ali na minha. Até hoje eu tenho um pouco disso. Mas quando ali em 2020 eu comecei a fazer o meu mangá e eu comecei a ver, mano, dá bom, é legal, tem algo aqui bom, tem algo que pode dar certo. Isso, mano, de novo, explodiu em mim, assim, eu comecei a me dedicar àquilo e brotava ideia do nada. Até hoje eu tenho 1 milhão de ideias, eu tenho 1 milhão de coisas anotadas que dariam uma boa história. E de novo, parece que eu fui criado para isso. E talvez você não acredite em Deus, mas tudo bem. Mas se você está vendo esse vídeo até aqui, é porque você talvez também sinta isso. Sinta que você foi criado para algo. Talvez para o mangá, talvez para o desenho, talvez para outra coisa que não tenha nada a ver com arte, talvez para contabilidade, talvez para o marketing, talvez para ser dona de casa, para ser ajudante de obra, enfim, eu não sei, mas sei que todo mundo, eu acredito nisso, que todo mundo tem algo que te motiva, algo que faz queimar o coração, algo que te empolga, algum sonho, alguma coisa ali que você pensa, mano, eu quero fazer isso. Eu quero, de alguma forma, mudar o mundo com isso. Parece sonho de adolescente, né? Aquela coisa de vamos mudar o mundo, vamos fazer uma revolução e vamos fazer isso e aquilo. Mas Deus me fez sonhar com isso novamente, de fazer algo que impacte a vida das pessoas. E por que que eu faço mangá? Por que que eu quero fazer mangá? Porque eu quero, de alguma forma, mudar a vida das pessoas. Eu quero, de alguma forma, fazer com que as pessoas sonhem, fazer com que as pessoas se sintam encorajadas, animadas, para que a pessoa que teve um dia difícil, ela lendo aquela história, ela vendo aquela história que eu fiz, que eu escrevi, que eu criei, ela se sinta animada, se sinta amada, se sinta encorajada, se sinta com desejo de fazer o melhor. Eu tenho uma certa bronca com histórias que romantizam aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Como o filme do Coringa, o primeiro, né? Não o segundo que eu ainda não assisti, mas o primeiro filme do Coringa que foi muito criticado por conta disso, que parecia uma romantização do mal. É como se o vilão ele tivesse uma explicação para ser vilão. Então todo mundo que sofreu aquilo que ele sofreu, ele tem uma permissão para cometer aquilo que ele cometeu. O sofrimento ele justifica o erro. E eu não acredito nisso. Eu não acredito que porque eu nasci pobre, então eu tenho o direito de roubar. Porque eu fui discriminado, porque eu sofri racismo, então eu posso também agora fazer o mesmo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as histórias, se eu quero contar, eu acredito que elas poderão instigar, elas poderão incentivar as pessoas a serem melhores. Eu quero ver um Brasil melhor por conta de uma cultura boa. E de certa forma eu me revolto com as obras culturais que muitas vezes são criadas no país, porque eu vejo uma cultura que às vezes
ela é limitada em questão de incentivo ao bom. Enfim, não é uma obrigação, nem toda obra tem que ser assim. Enfim, eu amo o filme Cidade de Deus, por exemplo. Eu amo o filme Tropa de Elite, muito bom, os dois filmes, mas eu acho que também tem um contraponto ali num país onde as crianças não têm acesso a uma cultura, a histórias que realmente incentivam elas a serem boas, a serem heróicas, a serem corajosas, a não baixarem a cabeça para o mal. Eu quero fazer esse tipo de história. Por isso que eu acho que eu me identifico tanto com o shonen. Porque eu vejo isso em muitos shonen. Vejo essa questão do vou lutar. Apesar de tudo estar contrário a mim. O Naruto ali, um órfão, um garoto órfão, que ele queria ser Hokage. E por que ele queria ser Hokage? Talvez no começo ali era muito por vaidade. Assim como eu, no começo, desenhar mangá era muito por vaidade. Desenhar era muito por vaidade. Começou porque as pessoas me elogiaram. E eu já parei muito para pensar nisso. Por que eu faço mangá? Será que é só porque eu quero receber um elogio? Porque eu quero ser notado? Porque eu quero ganhar dinheiro? Não. Ainda que começou assim. Mas o Naruto ele se tornou Hokage porque na verdade ele queria salvar pessoas. O Naruto ele se tornou o melhor ninja do país dele porque ele lá no íntimo dele ele queria proteger pessoas, salvar pessoas, inspirar pessoas a serem melhores. Do contrário, ele não teria ido atrás do Sasuke. E por que eu quero me tornar um mangaka? Por que fazer mangá se economicamente é tão incerto? Eu poderia estar trabalhando em outra profissão e ter um carro melhor, ter a minha casa própria já. Eu poderia estar trabalhando em outra profissão e fazer viagens melhores com a minha família. Mas graças a Deus nada tem me faltado. Eu tenho viajado, eu tenho um carrinho aqui que me leva de um lado para o outro. Eu moro numa casa aqui confortável e o Senhor, Ele honra quando a gente vive os sonhos dele para nós. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que vale mais a pena eu não ser rico, mas inspirar outras pessoas. Se de alguma forma um mangá que eu faça atingir um jovem, uma criança, um adulto ali, e essa pessoa se tornar melhor por conta da minha história, já valeu a pena. Assim como eu me tornei melhor lendo Naruto, lendo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, lendo tantas outras histórias, Demon Slayer, enfim. Assim como eu me tornei melhor lendo One Piece, eu creio e eu quero também ajudar outras pessoas a terem esperança, a terem coragem, a terem ânimo em um dia difícil, num dia em que talvez a pessoa queira tirar a vida, ela ler aquela história e aquilo fazer diferença na vida dela. Ela ler aquela história e ter valores, princípios, moral que ela carregará para a vida inteira dela por conta de uma história que ela leu. É por isso que eu faço mangá. É por isso que eu desejo e eu me esforço muito em fazer mangá. Esse ano de 2025 eu tenho um novo projeto e é secreto. Só vou poder contar aqui para todo mundo no meio do ano, lá para junho, julho. Junho eu poderei contar e eu estou muito animado com isso. Provavelmente eu vou dormir bem tarde algumas vezes, provavelmente terá madrugada que eu terei que ficar acordado, mas vale a pena. Vale a pena eu me estressar, vale a pena, vale a pena.
Eu não estou deixando a minha família de lado. Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Eu não estou deixando meus amigos de lado, mas naquilo que eu puder, naquilo que for possível a mim, eu irei fazer mangá, histórias. E aí, compartilhando aqui com vocês, não para no mangá. Eu quero fazer histórias. Eu tenho um sonho de ainda fazer um filme, o roteiro de um filme, ou já pensou dirigir um filme que vai rodar o mundo inteiro. É um sonho meu. Quem sou eu para fazer isso? Um cara da Zona Leste de São Paulo que, vamos dizer assim, mal tem dinheiro para investir em algo. Já pensou? Já pensou? Alguém assim lançar um filme que vai rodar o mundo, inspirando outras pessoas, emocionando outras pessoas, ajudando outras pessoas. É um sonho. Quem sabe é o sonho de Deus e ele realiza. Ok, gente? É isso. E deixa aí nos comentários se você chegou até o final desse vídeo gigante. Deixa aí nos comentários por que você quer fazer um mangá. E se você não quer fazer mangá, por que você está fazendo aquilo que você faz? E se você não está fazendo aquilo que você sonha fazer, o que você pode fazer hoje para te levar mais perto daquilo que você quer fazer um dia? Talvez demore anos. Para mim, demorou cerca de 7 anos. Não, demorou 10 anos. Eu saí daquele emprego que eu falei em 2014. E o primeiro mangá que eu publiquei foi em 2024, no ano passado. Então, de repente, vai demorar um pouco. Mas, se você não tomar o primeiro passo, se você não se planejar, se você não acreditar, não tiver fé, quando é que você vai viver aquele sonho que você tanto espera? Não é um papo de coach. Vai ser difícil, você vai passar aperto, você vai chorar, você vai se estressar, você vai duvidar de si mesmo, as outras pessoas vão duvidar de você. Mas se você nasceu para isso, por que não viver isso que você nasceu, que você tem o dom, tem a habilidade para fazer? Enfim, eu vou deixar aqui no card aqui o outro vídeo em que eu falei um pouco a respeito disso, da dificuldade de fazer mangá. Dá uma olhada nesse vídeo também, se você já não viu. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deus te abençoe. Até mais.